Meu nome é Elara Vasconcelos. Eu tinha 34 anos e trabalhava como consultora sênior de riscos corporativos quando minha mãe ligou e pediu que eu pagasse R$ 38 mil pela cirurgia da minha irmã mais nova. Ela fez essa ligação exatamente 3 dias depois que ela e meu pai saíram do meu quarto de hospital e me deixaram sozinha no pronto-socorro. Eu estava sentada na beira da cama do hotel quando o telefone tocou. Os papéis de alta estavam ao meu lado junto com as instruções de medicação e um lembrete para marcar uma consulta de retorno quando eu voltasse para São Paulo. Mamãe não perguntou como eu estava. Não perguntou se a tontura tinha voltado ou se os médicos tinham descoberto por que eu desmaiei. Ela foi direto ao motivo da ligação. A Camélia precisa de cirurgia, ela disse. O valor não coberto é de R$ 38 mil. Precisamos que você pague. Espera. Aquela palavra quase me fez rir. Não porque a Camélia estivesse doente. Não havia nada de engraçado nisso. Minha irmã mais nova precisava de cuidados médicos de verdade e eu nunca celebraria a dor de outra pessoa só porque eu tinha sido tratada mal. Eu sorri porque pela primeira vez entendi exatamente o que meus pais pensavam que eu era, não a filha deles, a conta de emergência deles. Mamãe continuou falando como se a decisão já tivesse sido tomada. Ela explicou quando o hospital queria o pagamento e me lembrou que a Camélia tinha acabado de se formar. Disse que minha irmã não deveria começar o próximo capítulo da vida enterrada sob dívidas médicas. Ela nunca reconheceu que eu tinha começado a semana sob as luzes do hospital. Ela não sabia que a Camélia tinha entrado em contato comigo antes dela. Também não sabia que eu já tinha falado com o hospital e que eu tinha tomado outra decisão financeira envolvendo minha família. Quando mamãe finalmente parou de falar, olhei para a cadeira vazia à minha frente e me lembrei da cadeira idêntica ao lado da minha cama de hospital. Então eu disse uma única frase. Minha mãe engasgou. Antes de contar o que eu disse, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e curta este vídeo. Se você já foi esperada a resgatar pessoas que desapareceram quando você precisava delas, vai entender por que o que aconteceu em seguida mudou minha família para sempre. Para entender aquela ligação, precisamos voltar 3 dias para amanhã em que eu desmaiei. Eu tinha viajado de São Paulo para Belo Horizonte para uma avaliação de riscos corporativos envolvendo um dos maiores clientes da minha empresa. Projetos como aquele eram o motivo pelo qual as pessoas confiavam em mim. Eu notava os problemas que todos os outros perdiam. Me preparava para desastres antes que acontecessem e permanecia calma quando uma sala inteira ficava nervosa. Naquela manhã, no entanto, algo parecia errado antes mesmo da primeira reunião começar. Eu estava no fundo de uma mesa de conferência revisando a apresentação enquanto Naline Andrade, minha parceira de projeto, organizava relatórios ao meu lado. Você está pálida, ela disse. É por causa dessas luzes. Você estava pálida no elevador. Eu também estava no elevador. Naline parou de organizar os relatórios e me estudou. Ela trabalhava ao meu lado há tempo suficiente para reconhecer a diferença entre confiança e desvio. Sente-se por 5 minutos. Apresentamos em 12, então sente-se por 5 deles. Eu dei a ela o sorriso pequeno que usava sempre que alguém se preocupava desnecessariamente. Pelo menos era assim que eu pensava na época. Estou bem. Aquelas 2 palavras me acompanharam durante a maior parte da vida. Quando o negócio do papai enfrentava dificuldades, eu estava bem. Quando meus pais podiam pagar as atividades extracurriculares de apenas uma filha, eu estava bem. Quando a Camélia precisava de ajuda com mensalidade, aluguel ou outra despesa que ninguém tinha planejado, eu sempre estava bem. Estar bem era o papel que eu melhor entendia. Os executivos do cliente começaram a entrar na sala. Eu ajeitei o blazer, abri a apresentação e comecei a explicar os riscos escondidos no plano de expansão deles. Por vários minutos, o treinamento me carregou. Então as palavras na tela ficaram borradas. Eu pausei e alcancei a beira da mesa. A sala de repente soou distante, como se todas as vozes tivessem se movido atrás de uma porta fechada. Naline disse meu nome. Tentei responder, mas minhas pernas pararam de cooperar. A próxima coisa que lembrei com clareza foi ouvir pessoas falando acima de mim enquanto alguém me dizia para não me mexer. Naline permaneceu perto o suficiente para eu reconhecer a voz dela. Uma ambulância me levou a um hospital próximo. A equipe médica fez perguntas enquanto verificava meu estado, mas eu tinha dificuldade de me concentrar em qualquer coisa
além de quão rapidamente o controle tinha desaparecido. Toda a minha carreira foi construída em torno de prever riscos. Eu não tinha previsto me tornar o risco que todos os outros precisavam gerenciar. Assim que estabilizei, uma enfermeira perguntou se havia alguém por perto que pudesse vir ao hospital. Meus pais moram aqui, eu disse. Devemos entrar em contato com eles? Hesitei por apenas um momento. Sim, Helena e Roberto Vasconcelos. Os dois estão listados como meus contatos de emergência. A palavra emergência deveria ter significado alguma coisa. A enfermeira alcançou mamãe primeiro. Explicou que eu tinha desmaiado durante uma viagem a trabalho e estava sendo mantida em observação. Mamãe disse que ela e papai estavam a caminho. O alívio se instalou em mim tão rápido que me senti envergonhada por isso. Eu tinha 34 anos, era financeiramente independente e acostumada a resolver meus próprios problemas. Ainda assim, saber que meus pais estavam vindo fez o quarto parecer menos assustador. Eu me disse que aquele era o momento que provaria que todas as dúvidas privadas que eu carregava sobre minha família eram injustas. Talvez eles dependessem de mim porque confiavam em mim. Talvez negligenciassem minhas necessidades porque eu raramente as expressava. Talvez, quando algo realmente sério acontecesse, eles apareceriam e ficariam. Mamãe entrou primeiro, carregando a bolsa e verificando o celular repetidamente. Papai seguiu, com as chaves do carro ainda na mão. Mamãe veio para o lado da cama. Você nos assustou, ela disse. Eu me assustei. Papai ficou perto da cadeira vazia, mas não se sentou. O que o médico disse? Ainda estão fazendo exames. Querem me manter aqui em observação. Os olhos de mamãe se moveram em direção ao relógio. A enfermeira nos disse que você estava estável. Estou agora. Então isso é bom. O alívio que eu tinha sentido começou a diminuir. Mamãe verificou o celular de novo. Eu podia ver mensagens enchendo o grupo da família no WhatsApp. A cerimônia de formatura da Camélia estava se aproximando e parentes já estavam enviando fotografias da universidade. Papai notou que eu estava observando. Sua mãe está organizando esse dia há meses. Eu sei. A Camélia estava se formando na Universidade do Lago. Eu tinha sido programada para me juntar à celebração da família depois da reunião com o cliente. Meus pais tinham discutido a cerimônia por semanas como se fosse um evento nacional. Eu estava orgulhosa da minha irmã, mas também estava deitada em uma cama de hospital depois de desmaiar sem aviso. Um médico entrou e revisou os resultados imediatos. Nada sugeria que eu estivesse em perigo iminente, mas ele foi claro que queriam continuar me monitorando e que eu não deveria ser deixada para gerenciar tudo sozinha até entenderem mais. Mamãe escutou com os braços cruzados. Quando ele saiu, ela pegou a bolsa. Por um momento, eu assumi que ela estava movendo para poder se sentar. Em vez disso, ela colocou a alça no ombro. Precisamos sair logo se quisermos chegar à universidade, antes que fechem a entrada principal. Eu a encarei. Vocês estão saindo, Elara? O médico disse que você está estável. Ele disse que querem me monitorar e vão. Você está em um hospital. Papai finalmente se abaixou na cadeira, mas só para verificar algo no celular. Olhei dele para a mamãe. Eu não sei o que aconteceu comigo. A expressão de mamãe se apertou como se meu medo fosse um inconveniente que ela precisava organizar. A formatura da Camélia acontece uma vez. Desmaiar pela primeira vez também. Você tem médicos em toda parte, ela disse. Sua irmã esperou anos por hoje. Eu queria lembrar a ela que eu também tinha esperado anos por momentos. Eu tinha esperado que eles fossem ao jantar de premiação da minha universidade. Eles perderam porque a Camélia tinha uma apresentação escolar. Eu tinha esperado que papai me visitasse depois que me mudei para São Paulo. Ele adiou a viagem porque a Camélia precisava de ajuda para mudar de apartamento. Eu tinha esperado que mamãe se lembrasse que ser confiável não significava ser indestrutível. Mas deitada sob aquelas luzes de hospital, eu não tinha força para transformar anos de silêncio em um argumento perfeito. Estou pedindo que vocês fiquem, eu disse. Papai olhou para mamãe em vez de me responder. Isso doeu quase mais do que a impaciência dela. Mamãe se aproximou e baixou a voz. A formatura da sua irmã é hoje. Papai se levantou e colocou o celular no bolso. Você vai ficar bem. Nenhum dos dois perguntou se alguém mais poderia ficar comigo. Nenhum ofereceu voltar depois da cerimônia. Mamãe ajeitou o cobertor perto da minha mão, um gesto pequeno que parecia carinhoso, sem exigir que ela sacrificasse nada. Então ela e papai saíram. A porta se fechou atrás deles. Eu a observei por vários segundos.
esperando que um deles voltasse. Imaginei papai parando no corredor e finalmente dizendo à mamãe que não podiam deixar a filha sozinha. Ninguém voltou. Fora do meu quarto, carrinhos rolavam pelo chão polido e enfermeiras se moviam entre pacientes. Em algum lugar além das paredes do hospital, minha família estava se reunindo sob faixas e tirando fotografias. Ao lado da minha cama, ficava a cadeira que papai tinha ocupado por menos de 1 minuto. Ela permaneceu vazia e pela primeira vez eu parei de me perguntar por que meus pais sempre acreditavam que eu ficaria bem. Comecei a me perguntar o que aconteceria quando eu parasse de garantir que eles ficassem. Naline voltou alguns minutos depois com minha bolsa de laptop e o carregador do celular. Ela tinha saído para informar o escritório que eu não voltaria ao local do cliente. Ela parou na porta quando viu a cadeira vazia. Onde estão seus pais? Na formatura da Camélia. Naline olhou para o corredor, aparentemente esperando que eles reaparecessem. Eles saíram. O médico disse, estou estável. Essa não foi a minha pergunta. Virei o rosto para a janela. A luz da tarde se estendia pelos prédios além do hospital, e em algum lugar na mesma cidade minha família estava se reunindo para fotografias. Naline colocou meus pertences no balcão e se sentou na cadeira que papai tinha abandonado. Ela não me disse que tudo ficaria bem. Não minimizou o que aconteceu, nem fez desculpas pelos meus pais. Ela simplesmente permaneceu ali. Um médico voltou mais tarde e explicou que eu tinha experimentado um ritmo cardíaco anormal, agravado por exaustão e desidratação. Meus resultados imediatos eram tranquilizadores, mas ele queria que eu fosse monitorada durante a noite e me aconselhou a marcar uma consulta de retorno depois de voltar para casa. Eu escutei com atenção, fiz as perguntas práticas e tentei tratar meu próprio corpo como mais um problema profissional. Naline notou. Você está fazendo a coisa, ela disse. Que coisa? Aquela em que você transforma algo assustador em uma lista de verificação para não ter que admitir que te assustou. Olhei para a pulseira de hospital no meu braço. Eu desmaiei na frente de 12 executivos. Você desmaiou na frente de 12 seres humanos. Eles estavam preocupados com você. Eles são clientes. Eles podem ser clientes e seres humanos ao mesmo tempo. Aquela distinção soou óbvia quando ela disse. Ainda assim, eu tinha passado anos dividindo as pessoas entre aquelas que precisavam de algo de mim e aquelas cujas necessidades eu podia antecipar antes que pedissem. Eu não me sentia confortável sendo a pessoa que precisava de algo. Naline permaneceu até as enfermeiras me acomodarem para a noite. Quando eu disse que ela podia sair, ela moveu o laptop para mais perto e continuou trabalhando da cadeira. Você não precisa ficar. Oh, Isai, estou falando sério. Eu também. A resposta dela me inquietou mais do que uma promessa dramática. Naline não estava ficando porque acreditava que eu era indefesa. Estava ficando porque tinha decidido que eu não deveria ficar sozinha, sem barganha, sem culpa, sem fatura futura, apenas presença. Meu celular começou a vibrar pouco depois que a cerimônia de formatura terminou. A primeira mensagem veio de mamãe. Uma fotografia encheu a tela. A Camélia estava entre meus pais no vestido de formatura, sorrindo sob uma faixa com o nome da universidade. Mamãe tinha escrito nossa formanda. Não poderíamos estar mais orgulhosos. Parentes responderam com corações, símbolos de aplausos e parabéns. Ninguém naquele grupo sabia que meus pais tinham tirado a fotografia menos de 1 hora depois de me deixarem no hospital. Papai enviou outra foto de fora do auditório. Depois mamãe enviou um retrato de família. Ela estava de um lado da Camélia e papai do outro. As mãos deles descansavam orgulhosamente nos ombros da Camélia. Eles pareciam exatamente a família que Helena Vasconcelos queria que o mundo visse. Meu celular permaneceu em silêncio depois disso. Nenhuma mensagem privada perguntando se os médicos tinham aprendido alguma coisa. Nenhuma ligação dizendo que a cerimônia tinha terminado e eles estavam voltando. Naline me viu virar o celular de bruços. Eles checaram você? Estão ocupados. Ela fechou o laptop. Elara, foi um dia importante. O seu também. Eu queria defendê-los. Aquela resposta surgia automaticamente mesmo depois que eles me deixaram. Mamãe tinha passado meses organizando a celebração. Papai tinha parentes esperando. A Camélia tinha trabalhado duro. O hospital tinha médicos e enfermeiras. Meus pais não podiam mudar os resultados dos exames sentando ao meu lado. Cada desculpa continha uma pequena quantidade de verdade. Era isso que tornava as desculpas tão eficazes. Eles provavelmente pensam que você está ficando comigo,
Naline disse que eles não perguntaram. Ela ficou quieta por um momento. Estar acostumado a algo não o torna aceitável. Eu sabia que ela não estava mais falando só do hospital. Na manhã seguinte, uma enfermeira revisou minhas instruções de alta. Confirmou que Naline me acompanharia até o hotel e perguntou se Helena e Roberto Vasconcelos deveriam permanecer listados como meus contatos de emergência. Eu olhei para os nomes deles no formulário. Eles são meus pais, eu disse. A enfermeira esperou. Não era uma resposta. E nós duas sabíamos. Eu deixei os nomes inalterados naquela manhã. Remover. Nos parecia permanente demais enquanto eu ainda tentava me convencer de que o dia anterior tinha sido uma exceção. Naline me levou de carro até o hotel e me acompanhou até o andar de cima. Colocou água ao lado da cama, garantiu que meu celular estivesse carregado e anotou o horário da minha ligação de retorno. Antes de sair, ela se virou para mim. Vou ficar no quarto do outro lado do corredor. Você não precisa reorganizar a viagem inteira. Não estou. O cliente adiou as reuniões restantes. Por minha causa. Porque uma pessoa desmaiou na sala de conferência deles, Elara. Pessoas normais não tratam isso como um inconveniente. Depois que ela saiu, sentei na beira da cama e abri novamente o grupo de mensagens da família. Havia mais fotografias. A Camélia segurando o diploma. A Camélia cortando o bolo de formatura. Mamãe ao lado das decorações que ela tinha escolhido. Papai erguendo um copo durante o jantar. Estudei cada fotografia até que a pergunta se tornou inevitável. Se meus pais podiam me deixar no hospital sem sentir que tinham abandonado uma responsabilidade importante, o que exatamente eles acreditavam que era o meu lugar na família? A resposta vinha se formando há anos. Eu só nunca tinha me permitido dizê-la. Eu tinha 22 anos, quando o negócio do papai encontrou sérias dificuldades financeiras pela primeira vez. Eu tinha começado recentemente a carreira e meus pais precisavam de ajuda temporária para cobrir o seguro do imóvel. Temporário se tornou outro pagamento 2 meses depois. Depois um reparo. Depois uma conta de utilidade. Depois uma contribuição para a educação da Camélia. Eventualmente, mamãe parou de perguntar se eu podia ajudar. Ela simplesmente explicava o que a família precisava e esperava que eu resolvesse. Eu me dizia que filhas responsáveis ajudavam os pais. Quando a Camélia precisava de depósito da universidade, eu cobria. Quando o prêmio do seguro da família aumentava, eu cobria a diferença. Quando uma despesa doméstica inesperada aparecia, mamãe encaminhava o valor para mim com uma mensagem sobre como era grata por ter uma filha que entendia responsabilidade. Aquela filha era sempre eu. A Camélia acreditava que a maior parte do dinheiro vinha dos nossos pais. Eles nunca a corrigiram. Em reuniões familiares, papai falava orgulhosamente sobre proporcionar a ambas as filhas todas as oportunidades. Eu ficava em silêncio porque expor a verdade o envergonharia. Meu silêncio protegia a dignidade deles. O silêncio deles apagava meu sacrifício. Enquanto revisava as transferências antigas, percebi que meus pais não tinham passado anos me descrevendo como forte porque respeitavam minha força. Chamavam-me de forte porque isso os isentava de cuidar de mim. A Camélia era a filha que precisava de incentivo, celebração e proteção. Eu era a filha que não precisava de nada e pagava por tudo. O hospital não tinha criado aquela distinção, apenas colocou uma cadeira vazia ao lado dela. Acordei na manhã seguinte com 3 mensagens de trabalho e um texto de mamãe. Espero que esteja descansando. Ontem foi lindo. A Camélia estava tão feliz. Aquela era a mensagem inteira. Li 2 vezes. Mamãe tinha combinado o menor reconhecimento possível da minha hospitalização com outro lembrete da celebração que ela tinha escolhido. Digitei várias respostas e deletei cada uma. Finalmente escrevi: estou seguindo as instruções do médico. Mamãe respondeu com um coração. A troca parecia carinhosa se ninguém soubesse o que tinha acontecido. Naline bateu na minha porta pouco depois e me encontrou sentada na pequena mesa com o laptop aberto. Você não está trabalhando. Estou revisando algo pessoal. Você disse isso como alguém preparando uma auditoria. De certa forma, estou. Meu painel bancário mostrava anos de transferências conectadas aos meus pais. Algumas eram emergências isoladas, outras se repetiam automaticamente. O padrão era mais extenso do que eu lembrava porque nunca tinha olhado como um todo. Eu considerava cada pagamento separadamente, sempre comparando uma despesa gerenciável ao desastre maior que aconteceria se eu recusasse. Um pagamento manteria o seguro ativo. Um pagamento evitaria uma taxa de atraso.
Um pagamento ajudaria a Camélia a permanecer focada na escola. Cada transferência individual parecia razoável. Juntas, revelavam uma economia familiar construída em torno da minha incapacidade de dizer não. Naline ficou atrás de mim sem examinar os números. Você está em apuros? Não. Eles estão? Estarão se eu parar de fazer isso. Ela puxou a outra cadeira. Essa não é a mesma pergunta. Fechei o laptop. Meus pais não são pobres. O negócio do papai se tornou inconsistente. E mamãe gasta demais mantendo aparências. Eles possuem a casa. Têm renda. Só não planejam porque acreditam que eu lidarei com as lacunas. E você costuma. Por quê? Eu tinha respostas preparadas. Porque eram meus pais. Porque a Camélia não deveria sofrer pelas escolhas deles. Porque eu ganhava o suficiente para ajudar. Porque dizer não causaria um conflito maior que o pagamento. Mas abaixo de cada explicação estava o medo que eu raramente admitia. Se eu parar de ser útil, eu disse, não sei o que resta entre nós. A expressão de Naline suavizou. Essa é uma pergunta dolorosa. Também é uma prática. Não, é emocional. Você está tentando tornar la prática porque problemas práticos são mais fáceis para você. Ela estava certa, o que me irritou. Reabri o laptop depois que ela saiu, mas não cancelei nada. A próxima transferência recorrente estava programada para o final da semana. Olhei para ela por um longo tempo. Parar não salvaria apenas dinheiro. Desafiaria o papel que minha família tinha me atribuído. Fechei a página do banco sem tomar uma decisão. Naquela noite, papai finalmente ligou. Como você está se sentindo? Melhor. Isso é bom. Atrás dele, ouvi mamãe direcionando alguém para mover os presentes de formatura da sala de jantar. Papai limpou a garganta. Ontem ficou complicado. Eu estava no hospital. Eu sei que você estava lá. Tínhamos obrigações em 2 lugares. Esperei que ele reconhecesse que tinha escolhido um deles. Em vez disso, disse, sua mãe acredita que você está chateada. O que você acredita? Outra pausa. Acredito que você entende o quão importante a formatura foi. A frase me disse tudo o que eu precisava saber. Papai não estava ligando para perguntar como eu me sentia. Estava ligando para confirmar que eu continuaria protegendo-o das consequências da decisão dele. Preciso descansar, eu disse. Claro, ligue se precisar de alguma coisa. Quase perguntei o que ele imaginava que eu pudesse pedir depois que demonstraram o quão pouco estavam preparados para dar. Em vez disso, encerrei a chamada. A manhã seguinte marcou o 4º dia desde que eu desmaiei. Acordei cedo, tomei a medicação prescrita pelo hospital e me preparei para um retorno remoto com meu médico. Naline tinha reagendado nosso voo de volta para que eu não precisasse me apressar. Às 8h17, a Camélia me enviou uma mensagem. Você está acordada? Antes que eu pudesse responder, outra apareceu. Estou no hospital. Sentei-me ereta. O que aconteceu? A resposta dela demorou quase 1 minuto. Dizem que eu preciso de cirurgia. Mamãe disse que você já concordou em ajudar com o custo. Eu queria te agradecer. Li a mensagem de novo. Então uma terceira apareceu. Além disso, você estava mesmo no pronto-socorro durante a formatura? Mamãe disse que foi só uma tontura. O quarto pareceu muito quieto. A Camélia não sabia. Meus pais me deixaram sozinha. Reduziram meu desmaio a um inconveniente menor e depois prometeram meu dinheiro sem falar comigo. Liguei para ela. A Camélia atendeu com voz baixa. Você está bem? Eu perguntei. Estou com medo, mas os médicos dizem que sabem o que precisam fazer. O que exatamente mamãe te disse sobre o pagamento? Ela disse que o seguro não cobre tudo e que você já tinha se oferecido para lidar com isso. Eu não falei com ela desde ontem. A Camélia ficou em silêncio. Então você não se ofereceu? Não. Sinto muito. Achei que você não precisa se desculpar por algo que ela disse. Ela me disse que você estava bem na formatura. Eu estava sendo monitorada durante a noite. O quê? A voz dela mudou. Não dramaticamente. Simplesmente perdeu a certeza que nossos pais sempre forneceram. Por que eles não voltaram? Eu não sei. Sim, você sabe. Olhei para a cadeira vazia à frente da minha cama de hotel. Eles acreditaram que você precisava mais deles. A Camélia respirou com cuidado. Eu não pedi que eles te deixassem. Eu sei. Você acredita em mim? Sim. E eu acreditei. A Camélia se beneficiou do favoritismo dos nossos pais, mas não criou o sistema. Ela foi criada dentro de uma versão da nossa família onde eu era infinitamente capaz,
e meus pais eram infinitamente generosos. Quanto mamãe prometeu? Eu perguntei. Ela disse 38 mil. O hospital te deu essa estimativa diretamente? Eu não sei. Mamãe tem os papéis. Você autoriza o escritório de faturamento a falar comigo? Sim, mas Elara, você não precisa pagar. A resposta dela me surpreendeu. Mamãe disse que você estava preocupada com a dívida. Estou, mas não quero que você pague porque eles disseram a todos que você pagaria. Aquela foi a primeira vez que alguém na minha família separou o que eu podia fazer do que eu lhes devia. Vou verificar as informações, eu disse. Decidiremos o que acontece depois disso. Espera, você e eu. Não mamãe falando por você e não papai falando por ela. Tudo bem. Antes de encerrar a chamada, a Camélia disse meu nome. Sinto muito por não saber que você estava sozinha. Pela primeira vez desde que meus pais saíram, senti a raiva dentro de mim abrir espaço para outra coisa. Não perdão, possibilidade. Com a autorização da Camélia, contatei o hospital. A cirurgia era real. A estimativa era real. Depois da cobertura do seguro disponível, taxas de instalação e custos cirúrgicos considerados, o valor esperado não coberto era de R$38 mil. Perguntei se o pagamento podia ser feito diretamente ao hospital. A representante de faturamento confirmou que podia. Aquele único fato mudou o problema inteiro. Eu não precisava escolher entre abandonar a Camélia e obedecer aos meus pais. Podia proteger minha irmã sem colocar dinheiro nas mãos de pessoas que o haviam oferecido sem minha permissão. Antes de pagar, liguei para a Camélia de novo. Verifiquei tudo. Ela soou cansada e a estimativa é precisa. Vou encontrar uma maneira de te pagar de volta. Eu ainda não disse o que estou fazendo. Eu te conheço, Elara. Não, eu disse gentilmente. Você conhece a pessoa que todos esperam que eu seja. Ela não discutiu. Posso pagar o hospital diretamente. Continuei. Se eu fizer isso, o pagamento é entre você e eu. Mamãe e papai não controlam, não tiram crédito, nem usam para tomar decisões por nós, ok? E isso não pode se tornar outra razão para você permanecer dependente deles. Não vai. Você tem permissão para ter medo, Camélia, mas ainda precisa participar do seu próprio futuro. Eu entendo. Acreditei que ela falava sério. A transferência levou apenas alguns minutos. Eu tinha passado mais tempo decidindo se trocaria um laptop do que autorizei o maior pagamento médico que já fiz. A diferença era que eu não me arrependia de ajudar a Camélia. O que eu me arrependia era de quantas vezes confundia ajudar alguém com entregar o controle. Quando a confirmação do pagamento apareceu, baixei uma cópia e enviei diretamente para a Camélia. Então abri meu painel bancário. A transferência recorrente programada para meus pais apareceu perto do topo da tela. Selecionei. Por anos, aquele pagamento se movia automaticamente, assim como minha conformidade. Eu tinha organizado minhas finanças em torno da instabilidade deles tão completamente que ajudá-los não exigia nenhuma nova decisão. Parar exigia uma. Cancelei a transferência. Então revisei todos os outros pagamentos automáticos conectados à casa deles e removi minha autorização. A tela exibiu várias notificações de confirmação. Nada dramático aconteceu. Nenhum alarme soou. Ninguém apareceu para me acusar de deslealdade. O antigo sistema familiar terminou através de uma série de confirmações quietas. Pela primeira vez, meus pais receberiam apenas o dinheiro que tinham ganhado e planejado para si mesmos. Meu celular começou a tocar antes que eu terminasse de fechar a página do banco. Mamãe. Observei o nome dela aparecer e desaparecer. Ela ligou de novo imediatamente. Naline, sentada do outro lado da sala, olhou para mim. Você vai atender? Sim. Quer que eu fique? Pensei na pergunta. Sim. Naline permaneceu onde estava. Não se aproximou nem pediu para ouvir a chamada. Simplesmente garantiu que eu não ficaria sozinha depois. Atendi. Olá, mamãe. Finalmente estou tentando te alcançar há menos de 1 minuto. Isso é sério. Eu sei que a Camélia precisa de cirurgia. Então você entende por que precisamos agir rápido. Mamãe falou no tom eficiente que usava sempre que acreditava que a conclusão era óbvia. O hospital nos deu uma estimativa de R$38 mil. Seu pai e eu não conseguimos acessar esse valor imediatamente. E a Camélia não deveria começar a carreira com isso pendurado sobre ela. Como ela está se sentindo? Está com medo. Você tem estado com ela? Claro que temos. O contraste pousou exatamente onde mamãe não pretendia.
Ela tinha permanecido com a Camélia. Entendia que um quarto de hospital podia ser assustador quando a filha dentro dele não era eu. Precisamos que você transfira o dinheiro hoje, mamãe continuou. Envie para a conta da família e nós lidaremos com o hospital. Por que a conta da família? Porque somos os pais dela. Ela é adulta. Não transforme isso em uma das suas interrogações profissionais. Sua irmã precisa de ajuda. Eu sei. Então qual é o problema? 3 dias antes, eu poderia ter tentado explicar minha dor. Poderia ter pedido à mamãe que reconhecesse a injustiça antes de qualquer decisão financeira. Isso teria entregue a ela outra oportunidade de minimizar o que aconteceu. Eu não precisava mais do acordo dela. Mamãe suspirou. Eu sei que você está chateada com a formatura, mas este não é o momento de punir a Camélia. Não estou punindo ela. Você é a única pessoa na família que pode resolver isso sem destruir o futuro dela. Ali estava a combinação familiar de elogio e obrigação. Só a Elara podia gerenciar. Só a Elara podia consertar. Só a Elara era forte o suficiente para absorver o custo. Também quero te lembrar, mamãe continuou, que famílias cuidam umas das outras. Olhei para Naline. Ela tinha ficado ao meu lado sem perguntar o que ganharia com isso. Então olhei para a confirmação do pagamento do hospital e as transferências canceladas na minha tela. A cadeira vazia do outro lado do quarto de hotel não parecia mais evidência de que eu era indesejada. Parecia prova de que eu tinha esperado o cuidado das pessoas erradas. Eu sorri. Não porque a Camélia estava sofrendo. Não porque meus pais estavam prestes a enfrentar pressão financeira. Eu sorri porque finalmente soube como cuidar da minha irmã sem abandonar a mim mesma. Paguei o hospital diretamente esta manhã, mas é a última conta familiar que eu pagarei. Mamãe engasgou. Por vários segundos, ela não disse nada. Então a voz dela voltou menor e mais afiada. O que você quer dizer com a última? Quero dizer que cancelei a transferência recorrente e todos os pagamentos automáticos conectados à sua casa. Você não tinha o direito de fazer isso sem discutir conosco. É o meu dinheiro. Nós dependemos desse apoio. Você me deixou no hospital. Nós fomos à formatura da sua irmã. Essas declarações descrevem a mesma decisão. A voz de papai soou ao fundo. Mamãe deve ter colocado o telefone no viva voz, porque de repente ele se dirigiu a mim. Elara, todo mundo está emocional. Deveríamos discutir isso quando as coisas se acalmarem. Estou calma. Não é isso que eu quis dizer. Eu sei. Mamãe interrompeu. Você entende o que está fazendo a esta família? Sim. Estou exigindo que 2 adultos capazes gerenciem suas próprias despesas. Depois de tudo o que fizemos por você, fechei os olhos brevemente. Eles me criaram, forneceram comida, um lar e educação enquanto eu era criança. Essas coisas importavam, não criavam propriedade vitalícia sobre o meu trabalho. Sou grata pelo que me deram. Disse que gratidão não torna minha conta bancária de vocês. Isso é inacreditável. Não, é desconhecido. Papai tentou de novo. O que acontece se houver outra emergência? Vocês planejam para ela. E se não puderem, ajustam. A respiração de mamãe mudou. Você está sendo cruel porque seus sentimentos foram feridos. Meus sentimentos foram feridos porque suas ações foram cruéis. O silêncio se seguiu. Eu não o senti. Mamãe sempre contava com o meu desconforto com o silêncio. Se ela esperasse tempo suficiente, eu explicava, suavizava ou oferecia um compromisso. Desta vez esperei com ela. Finalmente ela disse, a Camélia ficará devastada quando souber o que você está fazendo. A Camélia já sabe. Mamãe parou de respirar por meio segundo. O quê? Ela me contatou antes de você. Autorizou o hospital a falar comigo. Ela tem a confirmação do pagamento. Você foi pelas nossas costas. Não. Falei diretamente com a paciente adulta cujo nome vocês estavam usando para exigir meu dinheiro. Papai disse meu nome como um aviso. Ignorei o tom. A Camélia está protegida. Continuei. O hospital está pago. As únicas pessoas perdendo algo hoje são as que assumiram que ajudar a Camélia significava financiá-las. Mamãe encerrou a chamada. Permaneci quieta, ouvindo o silêncio que substituiu a voz dela. Naline esperou. Como você se sente? Ela perguntou. Considerei várias respostas. Culpa, alívio, terror, raiva. Todas eram verdadeiras. Diferente. Eu disse, aquela foi a resposta mais verdadeira. A primeira mensagem da família chegou menos de 2 minutos depois. Mamãe escreveu que eu tinha escolhido o pior momento possível para criar conflito. Papai pediu a todos que permanecessem calmos
enquanto simultaneamente sugeria que eu tinha mal entendido a pressão em torno da formatura. Uma tia que não sabia nada sobre o hospital comentou que emergências médicas não eram o momento de guardar rancores. Eu não respondi. Então mamãe escreveu que eu tinha retirado o apoio sem aviso e colocado a casa da família em risco. Aquela declaração revelou mais do que ela pretendia. Por anos, meus pais tinham descrito minhas contribuições como assistência ocasional. Agora, na frente de parentes, mamãe admitiu que a estabilidade financeira deles dependia delas. Mutei a conversa. Papai ligou 2 vezes. Mamãe ligou 4 vezes. Não atendi nenhuma. Meu limite não exigia outra explicação. Exigia consistência. A Camélia ligou mais tarde do hospital. Mamãe disse a todos que você está abandonando a família. Eu esperava isso. Ela também disse, você pagou o hospital para humilhá-la. Paguei o hospital porque você precisa de cirurgia. Eu sei. A voz dela tremeu levemente. Obrigada. De nada. Ainda vou te pagar de volta. Podemos discutir isso depois que você se recuperar. Mamãe diz que você cancelou o apoio da casa por minha causa. Cancelei por causa deles. Mas se eu não tivesse precisado de cirurgia, isso teria acontecido eventualmente. Contei a ela sobre as transferências automáticas e os outros pagamentos recorrentes. Não dei todos os números. Queria que ela entendesse a estrutura, não herdasse meu ressentimento. A Camélia escutou sem interromper. Eles me disseram que papai pagou o depósito da universidade, ela disse. Eu enviei o dinheiro e o reparo do apartamento no ano passado. O silêncio dela ficou mais pesado após cada resposta. Eu não sabia. Eles preferiam assim. Eu deveria ter perguntado. Eu deveria ter te contado. Você estava protegendo eles. Sim, e eles ainda te deixaram. Ouvir a Camélia dizer isso removeu a última desculpa que eu carregava. Eles ainda me deixaram. Não porque estavam confusos. Não porque eu falhei em explicar que estava com medo. Eles saíram porque minha independência se tornou mais conveniente para eles do que minha humanidade. Vou dizer à mamãe para parar de usar minha cirurgia contra você. A Camélia disse que você não precisa de um confronto antes do procedimento. Preciso que ela pare de falar por mim. Aquela decisão pertencia à Camélia e eu a respeitei. Minutos depois, ela enviou uma mensagem para o grupo da família. A Elara não me abandonou. Ela pagou o hospital diretamente. Eu nunca pedi que ela continuasse pagando as contas de mais ninguém. Por favor, parem de usar minha cirurgia para atacá-la. Mamãe removeu a mensagem quase imediatamente da versão do grupo que ela administrava. Mas todos tinham visto. As ligações pararam pelo resto da tarde. A cirurgia da Camélia aconteceu no dia seguinte. Permaneci em Belo Horizonte tempo suficiente para receber confirmação de que o procedimento tinha corrido bem e que a recuperação dela estava começando normalmente. Não visitei imediatamente. Aquela escolha não era punição. Meu próprio médico me aconselhou a descansar, e a Camélia estava cercada de profissionais médicos. Eu também sabia que chegar ao hospital enquanto meus pais estavam lá transformaria o quarto de recuperação dela em outro campo de batalha. Em vez disso, a Camélia e eu falamos diretamente, sem mensagens através de mamãe, sem atualizações filtradas por papai. Pela primeira vez em anos, nosso relacionamento existia sem nossos pais entre nós, atribuindo nossos papéis. Naline e eu voltamos para São Paulo depois que meu médico me liberou para viajar. Em casa, o silêncio ordinário parecia diferente do silêncio no hospital. Pertencia a mim. Coloquei os papéis de alta no balcão da cozinha e abri as cortinas. Meu apartamento parecia exatamente como antes da viagem, mas eu não me sentia mais a mesma pessoa que o deixara. Na manhã seguinte, papai ligou. Atendi porque a mensagem dele pedia uma conversa sem mamãe. Quero explicar, ele disse. Então explique. Sua mãe estava sob enorme pressão. Parentes tinham viajado para a formatura. A Camélia estava nos esperando quando o médico disse que você estava estável. Acreditamos que sair era a escolha prática. Você acreditou que a preferência de mamãe era a escolha prática. Isso é injusto. Você queria ficar? Ele não respondeu. Papai, sim. Ele disse quietamente. Parte de mim queria, mas você saiu. Sua mãe teria ficado furiosa. Então você me permitiu ficar com medo porque decepcionar. Lá teria te deixado desconfortável. Ele soltou um longo suspiro. Quando você diz dessa forma, de que outra forma eu deveria dizer? Eu não entendi o quão sério parecia para você.
O médico disse que eu não deveria ser deixada sozinha. Você tinha a equipe do hospital. A Camélia tinha um auditório cheio de parentes. Ele ficou em silêncio. Deixei-o permanecer ali até chegar à conclusão sem minha ajuda. Eu deveria ter ficado. Ele finalmente disse: sim, sinto muito. O pedido de desculpas importava. Não reparava tudo. Aceito que você está arrependido. Eu disse: não estou restaurando os pagamentos. Esta conversa não é sobre dinheiro. Tornou-se sobre dinheiro quando você ligou só depois que as transferências pararam. Ele não negou. Faremos ajustes, ele disse. É isso que vocês deveriam fazer. E nós? Eu ainda não sei. A honestidade doeu em ambos, mas uma falsa reassegurança teria repetido o antigo padrão. Papai tinha passado anos usando o silêncio para evitar escolhas difíceis. Eu tinha terminado de usar palavras confortantes para protegê-lo das consequências. A transferência cancelada chegou à data original de processamento no final da semana. Mamãe ligou dentro de 1 hora. Deixei ir para a caixa postal. A mensagem dela começou com raiva. Disse que as despesas da casa estavam vencendo e me acusou de agir por impulso. Depois a voz suavizou. Disse que sentia muito que o incidente no hospital tivesse parecido abandono. Aquela redação me disse que ela não estava pronta para assumir responsabilidade. Abandono não era meramente como se sentiu. Eles saíram depois que eu pedi que ficassem. Mamãe seguiu a mensagem de voz com uma longa mensagem explicando que mães muitas vezes eram forçadas a fazer escolhas impossíveis. Escreveu sobre os parentes, a formatura da Camélia e os anos que tinha passado apoiando ambas as filhas. Não mencionou o aviso do médico. Não mencionou a cadeira vazia de papai. Não perguntou sobre minha consulta de retorno. Respondi com uma frase: não estou discutindo reconciliação até que você possa descrever o que fez sem minimizar. Mamãe não respondeu. Papai mais tarde me contou que eles tinham começado a revisar as despesas. Cancelaram vários compromissos não essenciais e começaram a gerenciar contas que tinham me permitido absorver. Ele apresentou as mudanças como se esperasse elogios. Não dei nenhum. Adultos assumindo responsabilidade pela própria casa não era punição e não era heroísmo. Era a condição normal que meu apoio financeiro tinha permitido que evitassem. 1 semana após a cirurgia, a Camélia me ligou por vídeo do apartamento dela. Parecia cansada, mas mais ela mesma. Disse à mamãe que vou gerenciar minhas próprias finanças de agora em diante. Ela disse: como foi? Ela chorou. Não estou surpresa. Depois disse que você estava me virando contra ela. Também não estou surpresa. A Camélia olhou para baixo. Eu costumava pensar que você mantinha distância porque não gostava de mim. A admissão me pegou de surpresa. Por quê? Você raramente vinha a eventos familiares e quando vinha, estava sempre verificando o celular ou saindo cedo. Eu geralmente estava lidando com trabalho ou uma das despesas que mamãe me pedia para consertar. Eu sei disso agora. Também mantinha distância porque estar perto da família me fazia ressentir você. A Camélia absorveu isso sem ficar defensiva. Isso é justo. Não, eu disse. Era compreensível. Isso não torna tudo justo. Ela esperou. Eu ressentia o quanto mamãe e papai te celebravam. Continuei. Mas nunca te contei o que estava acontecendo. Deixei você acreditar que eles estavam fornecendo coisas que eu pagava. Depois culpei você por não reconhecer algo que todos escondiam de você. Eu ainda me beneficiava. Sim, e não fazia perguntas porque as respostas eram confortáveis. Aquela foi a coisa mais honesta que a Camélia já tinha dito sobre nossa família. Não quero que você sinta que me deve a vida porque paguei o hospital. Eu disse, eu te devo dinheiro. Não é isso que eu disse. Ela deu um sorriso fraco. O que acontece agora? Você se recupera, começa a carreira, constrói economias quando puder. Aprende a perguntar o que as coisas custam antes que mamãe se ofereça para alguém mais pagar. E nós, falamos diretamente, sem mensagens através de mamãe. Sem fingir que tudo está bem. Definitivamente não. Podemos começar por aí? Sim. Não foi uma reconciliação dramática. Não apagamos anos de desigualdade através de uma conversa. Mas paramos de permitir que a desigualdade falasse por nós. Aquilo era suficiente para um começo. Mamãe continuou tentando recuperar o controle através de abordagens diferentes. Primeiro veio a raiva, depois o silêncio, depois fotografias sentimentais da infância. Finalmente, enviou uma mensagem dizendo que sentia minha falta.
Eu acreditei nela. Sentir falta de alguém e respeitá-lo não eram a mesma coisa. Respondi que estava disposta a ter contato limitado, mas encerraria qualquer conversa que incluísse culpa, pedidos financeiros ou críticas ao meu relacionamento com a Camélia. Mamãe chamou aquelas condições de frias. Eu chamei de claras. Papai me contatou separadamente e começou a perguntar sobre minha saúde, sem usar as perguntas para a transição para outro problema familiar. No início, desconfiei de cada ligação. Com o tempo, notei que às vezes ele permitia que uma conversa inteira permanecesse sobre mim. Isso não apagava o que aconteceu. Mostrava o começo de um comportamento que eventualmente poderia apoiar um relacionamento diferente. Mamãe mudou mais lentamente. Seus pedidos de desculpas continuavam chegando com explicações anexadas. Ela estava arrependida, mas a formatura importava. Ela lamentava ter saído, mas os médicos disseram que eu estava estável. Ela entendia minha dor, mas 38 mil era uma emergência familiar. Cada mas preservava a crença de que a escolha dela tinha sido razoável. Pare de argumentar. A responsabilidade não podia ser negociada para existir. Ou ela eventualmente enfrentaria o que tinha feito, ou o nosso relacionamento permaneceria limitado. Pela primeira vez, aceitei que ambos os resultados eram sobrevivíveis. Minha consulta de retorno aconteceu várias semanas após a viagem a trabalho. O médico explicou que minha recuperação estava progredindo bem, mas eu precisava respeitar o aviso que meu corpo tinha dado. Podia retornar às responsabilidades normais gradualmente, desde que parasse de tratar o descanso como algo que eu tinha que ganhar. Aquela recomendação alcançou além do trabalho. No escritório, deleguei porções de um projeto que anteriormente teria gerenciado sozinha. Quando Naline notou, colocou a mão dramaticamente sobre o coração. Nunca pensei que veria este dia. Deleguei 3 relatórios. Não me transformei em uma espécie diferente. Dê tempo. A brincadeira dela ajudou porque não continha julgamento. Mais tarde, enquanto atualizava minhas informações médicas, cheguei à sessão de contato de emergência. Helena Vasconcelos e Roberto Vasconcelos permaneciam listados. Selecionei ambos os nomes e os removi. Então entrei na Naline. Liguei antes de salvar a mudança. Esta pode ser uma pergunta incomum, eu disse. Com você, essa introdução pode significar qualquer coisa. Posso te listar como meu contato de emergência? Naline ficou quieta. Claro, você não precisa dizer sim por causa do que aconteceu. Não estou. Deveria explicar o que envolve. Eu entendo o que é um contato de emergência, Lara. Eu sei. Só estou garantindo. Então tem uma condição. Meu estômago apertou automaticamente. O quê? Você me deixa te listar como a minha. Eu sorri. Combinado. Aquilo era o que o cuidado recíproco parecia. Não uma pessoa carregando tudo enquanto a outra permanecia protegida. 2 pessoas escolhendo ser confiáveis uma para a outra. Salvei o formulário. A Camélia continuou se recuperando e começou a se preparar para o primeiro emprego em tempo integral. Ela lidava com os documentos do seguro sozinha e me ligava quando queria conselho, em vez de pedir à mamãe para obter uma resposta. Às vezes nossas conversas eram desconfortáveis. Discutíamos as despesas da universidade, as suposições que ela tinha feito e o ressentimento que eu tinha escondido. Outras vezes falávamos sobre coisas ordinárias que não tinham nada a ver com nossos pais. Aquelas conversas ordinárias se tornaram a evidência mais clara de que estávamos construindo um relacionamento em vez de negociar uma crise familiar. Mamãe e papai ajustaram as finanças, reduziram despesas, reorganizaram as contas da casa e pararam de tratar cada déficit como algo que eu era responsável por corrigir. Nenhum desastre ocorreu. Eles não perderam a casa, não se tornaram indefesos. A crise que mamãe previu foi em grande parte o desconforto de viver dentro dos próprios meios. Papai continuou assumindo responsabilidade de forma mais consistente. Mamãe permaneceu defensiva, embora suas mensagens gradualmente se tornassem menos exigentes. Não restaurei o apoio financeiro. Não fiz exceções disfarçadas de emergências temporárias. Quando um reparo doméstico se tornou necessário, papai me contou como planejavam cobrir, em vez de perguntar o que eu poderia contribuir. Aquela pequena mudança importava mais do que outro pedido de desculpas. Meses após o incidente no hospital, mamãe perguntou se podíamos nos encontrar. Concordei com uma conversa curta em um café público.
Ela chegou cedo e parecia nervosa, sem a confiança familiar que usava durante confrontos familiares. Por vários minutos, falamos sobre a recuperação da Camélia e o trabalho de papai. Então mamãe olhou para as mãos. Continuo pensando no hospital. Esperei. Achei que porque você estava estável, não precisava de nós. Eu te disse que precisava de você. Eu sei. Não houve qualificação após a declaração. Os olhos de mamãe se encheram de arrependimento. Eu te ouvi e ainda assim saí. Foi a primeira vez que ela descreveu a decisão sem se esconder atrás da formatura, dos parentes ou dos médicos. Sinto muito, ela disse. Eu acreditei que ela falava sério. Acreditar nela não restaurava automaticamente o relacionamento. Obrigada por dizer isso. Você pode me perdoar? Posso parar de carregar a raiva todos os dias. Eu disse. Isso não é o mesmo que voltar a como as coisas eram. O que seria necessário? Tempo, consistência, sem expectativas financeiras, sem falar pela Camélia, sem me chamar de forte quando o que você quer dizer é que minhas necessidades são inconvenientes. Ela baixou os olhos. Isso é difícil de ouvir. Foi difícil de viver. Mamãe assentiu. Pela primeira vez, ela não me pediu para suavizar a verdade. Saímos sem um abraço ou uma promessa dramática. Reconstruir confiança exigiria comportamento após o pedido de desculpas, não emoção durante ele. Eu não era mais responsável por garantir que a reconstrução tivesse sucesso. Minha responsabilidade era permanecer honesta sobre o que eu aceitaria. Naquela noite, sentei à minha mesa e abri o painel bancário. A antiga transferência familiar permanecia no histórico de pagamentos. Ao lado dela havia uma única palavra: cancelada. Por anos, eu teria olhado para aquela palavra e visto egoísmo. Agora, via o quarto do hospital. Via a porta se fechando atrás dos meus pais. Via a Naline escolhendo a cadeira vazia. Via a Camélia falando com a própria voz. Via papai admitindo que o silêncio tinha sido uma escolha e mamãe finalmente descrevendo o que tinha feito sem desculpa. Mais importante, via a diferença entre amor e acesso. Eu ainda me importava com meus pais. Ainda amava minha irmã. Ainda era capaz de ajudar alguém em uma emergência genuína. O que mudou foi que ninguém podia se voluntariar meu dinheiro, meu tempo ou meu trabalho emocional e chamar a exigência de lealdade familiar. Toquei a pulseira de hospital que tinha guardado na gaveta da mesa. Ela não me lembrava mais apenas do dia em que meus pais saíram. Lembrava-me do dia em que parei de deixar a mim mesma. Fechei a página do banco. A transferência permaneceu cancelada. Eu não tinha parado de me importar. Tinha parado de pagar por permissão para pertencer.